Rafael, um abraço para você, viu, Rafael? O cameraman hoje aqui, né? Um abraço para você, para todos também lá da Nobel Imóveis. Muito bom dia, Lucival. Bom dia, JP. Bom dia, Rafael Brandão na técnica. E um bom dia todo especial para você, ouvinte. Você que é o motivo de estarmos aqui agora comunicando, levando informações importantes para manter você informado, com conhecimento sempre em alta, para que assim você possa investir com segurança e ter os melhores resultados. E fica ligadinho, não muda de estação, porque hoje a gente vai estar falando sobre um tema que está super em alta, que são os leilões de imóveis, em especial os leilões da Caixa Econômica Federal. Olha, Humberto, tem crescido o número de imóveis à venda através de leilão? Tem crescido sim, Lucival, de uma forma incrível. Para você ter ideia, só de 2022 a 2024, o crescimento foi de 228%. E 2025 a gente ainda não tem o número do ano inteiro. Mas só o primeiro semestre de 2025 cresceu 25,1% em relação a 2024. E a tendência é que nesse ano a gente tem um crescimento ainda maior. Isso tem elevado, feito com que o estoque dos imóveis que são retomados, ele esteja no nível altíssimo. E você que deseja comprar um imóvel de leilão pode adquirir aí excelentes oportunidades. Humberto, o que é que tem causado assim, esse forte crescimento no número de imóveis indo a leilão? O primeiro motivo é o grande endividamento das famílias brasileiras, né? O índice de endividamento ele tem crescido aí mês a mês. Quem acompanha os números sabe disso. Isso gera inadimplência e a inadimplência gera a retomada do imóvel. Então, a gente sempre fala do cuidado que as pessoas devem ter ao adquirir o imóvel, ao fazer o seu planejamento financeiro devido ao risco, porque a inadimplência faz com que a retomada aconteça de forma automática. E outro motivo, Lucival, são os juros altos, né? A gente está com a Selic aí a 15% e boa parte dos financiamentos imobiliários, eles ocorreram já nesse período que os juros estavam bastante elevados e isso acaba impactando muito na renda das famílias e, infelizmente, muitas deixam de pagar e têm seus imóveis retomados. Essa questão da inadimplência, dificuldade para cumprir, honrar seus compromissos, né? Tem feito com que muitos imóveis cheguem aí a leilão. Agora, nessas mudanças todas da lei, inclusive, na questão, o cuidado que a pessoa deve ter quando comprar um imóvel financiado, é a questão que o tempo agora para um imóvel a leilão diminuiu, não foi, Humberto? Você até falou aqui uma vez sobre essas mudanças. Antigamente o cara está lá um ano inadimplente, 1 ano e meio, 2, mas houve uma mudança, uma regra aí que em bem pouco tempo, se o cidadão não cumprir rigorosamente aí os seus pagamentos e tal, o imóvel pode ir a leilão logo, logo, né? Então, como que funciona hoje? Ótima pergunta, Lucival. Através da lei da alienação fiduciária, fez-se com que o imóvel que fica inadimplente, o mutuário que fica inadimplente, possui um imóvel adquirido através de um financiamento, esse imóvel ele é retomado através de um processo extrajudicial. A gente sabe que no Brasil o judiciário é sobrecarregado e lento. Por isso que muitos itens estão indo para o extrajudicial e um deles é o processo de leilão de imóveis que são financiados pelo sistema de habitação. Isso permite que o banco, a partir da terceira parcela de inadimplência, já possa retomar esse imóvel. Daí o cuidado. Na terceira já é possível. Olha. Via de regra, Lucival, na grande maioria das vezes não ocorre já na terceira. O banco costuma advertir, mandar avisos, tentar negociar. Na grande maioria, ocorre em torno de 8 a 12 meses. Mas é importante que a pessoa fique alerta, até porque são várias instituições financeiras, algumas são mais rígidas, e você corre o grande risco. Ficou sem pagar, passou de 3 meses, você já tem que procurar a instituição, tentar renegociar.
de repente até tentar vender o imóvel. Muitas pessoas acham que nunca vai acontecer a retomada e ficam empurrando com a barriga. E de repente, se ela vender o imóvel para outra pessoa que está a dívida, ela vai ter, na grande maioria das vezes, um lucro sobre a operação e não vai perder uma quantia substancial. Porque na grande maioria das vezes, quando o imóvel é retomado, a perda que o mutuário tem, ela é muito enorme, grande. né? Boa informação essa aí. Ô, Humberto, como arrematar um imóvel de leilão da Caixa? A Caixa, quando ela retoma o imóvel de leilão, ela segue a regra judicial, que é disponibilizar esse imóvel através de um leilão. E como que ela disponibiliza? Ela coloca primeiro o que a gente chama de primeiro leilão. No primeiro leilão, esse imóvel ele é disponibilizado ao mercado pelo valor de avaliação, que na grande maioria das vezes costuma ser alto, principalmente se for um financiamento novo. Se for um financiamento antigo, de mais de 10 anos, o valor de avaliação, às vezes, é atrativo. E, não sendo arrematado no primeiro leilão, a Caixa coloca no segundo leilão. Esses são a forma mais habitual, que é como a lei manda. Que seja feito o primeiro leilão, no valor de avaliação, e o segundo leilão, que costuma levar em consideração o valor do débito. Então, sendo que, quando o débito é inferior a 50%, a Caixa limita esse valor mínimo para o segundo leilão a 50% do valor do imóvel. JP Miranda quer fazer uma pergunta. Pois não, JP? Quero mesmo. Existem outras formas de adquirir um imóvel diretamente da Caixa? Ótima pergunta, JP. Existem sim. Passado esses dois passos que a gente falou aqui, que é o primeiro leilão e o segundo leilão, e o imóvel não sendo arrematado, a Caixa tem outras 5 modalidades que a pessoa que deseja comprar esse imóvel da Caixa pode estar utilizando. Quais são eles? A licitação aberta, a licitação fechada, a venda online, a venda direta online e a venda direta. Então, você observa que o banco ele não tem um interesse em ficar de posse do imóvel. Se o leilão judicial, o leilão que é determinado pela regra, não conseguiu fazer a venda, a Caixa disponibiliza outras 5 modalidades. Você citou essas questões aí de licitação aberta, venda online e também venda direta online. Vamos explicar para o povo que está acompanhando a gente como é que funciona a licitação aberta, Humberto? A licitação aberta, Lucival, é muito parecida com o leilão, sendo que o leilão, o primeiro e o segundo leilão, o banco ele é obrigado a seguir a regra da lei da alienação fiduciária, que diz que no primeiro leilão o imóvel tem que ser ofertado pelo valor de avaliação e no segundo tem que ser ofertado, no mínimo, pelo valor do débito. Já na licitação aberta, o processo é semelhante. O imóvel é disponibilizado para um processo de leilão, que a Caixa disponibiliza, escolhe um leiloeiro oficial, só que aí a Caixa não tem mais a obrigação de seguir a primeira e a segunda regra, que é de colocar o imóvel ou pelo valor de avaliação ou pelo valor do débito. Então, aí, a negociação, quem determina o valor é a própria instituição. Já a licitação fechada é muito parecida, só que a licitação fechada, que diga-se de passagem, hoje é muito pouco utilizada, as pessoas que vão ofertar o lance, ofertam o lance secretamente. Então, todo mundo que tem o desejo de ofertar o lance, preenchem um formulário, entregam na Caixa, e aí a Caixa abre, se tiver mais de uma oferta, se tiver uma única, claro, vai ser vencedora. Opções, né? Se tiver mais de uma, a Caixa vai escolher a que for mais alta. Ô, Humberto, e como é que funciona a venda online? Já a venda online, que é um método que tem crescido muito e é muito atrativo, o que é que a Caixa faz? A Caixa faz um processo parecido com o do leilão. Ela abre um cronômetro de tempo, X tempo, durante X tempo, aquele imóvel vai estar ali disponível. Então, digamos que se inicia hoje, termina na quinta-feira. Durante esse período, todas as pessoas que desejarem podem ofertar o lance. O lance que for mais alto durante esse período
automaticamente arremata e compra aquele imóvel. Agora, Humberto, venda online, ok, cobrimos, mas como funciona a venda direta online? A venda direta online, JP, diferente da venda online, que é um processo que tem um determinado tempo, a venda direta online, ela funciona de forma automática. O que significa isso? Se você viu lá um imóvel no site da Caixa, que ele está lá disponibilizado para venda direta online, ao você olhar o imóvel, ver o valor e dar o seu lance, automaticamente você consegue fazer a compra. Ou seja, esse imóvel na venda direta online não passa por uma disputa. Diferente. É oferta única, digamos assim. A pessoa se interessou, clicou, quero, já foi. Preencheu o formulário, mandou o formulário, que a Caixa disponibiliza lá tudo online, o processo online. Inclusive, nessas modalidades, a Caixa disponibiliza para o comprador o auxílio de um corretor. A Caixa coloca lá a lista dos corretores imobiliárias credenciadas e o comprador escolhe um desses corretores para quê? Para tirar dúvida, para saber mais sobre o imóvel, para ter orientação, para que possa, assim, fazer a compra de uma forma mais segura. Agora são 7h58. Estamos conversando com Humberto Mascarenhas, da Nobel Imóveis e especialista imobiliário, como arrematar imóveis de leilão da Caixa Econômica Federal. Humberto, realmente vale a pena adquirir um imóvel através do leilão? Na grande maioria das vezes, sim, Lucival. Na grande maioria das vezes. Como todo investimento, claro, que requer uma certa expertise para poder aproveitar as melhores oportunidades. Muitas pessoas acham que só pelo fato do imóvel estar disponibilizado através de um leilão, que ele já é uma oportunidade, e às vezes não é. Tem vários itens que podem ocorrer. Então é importante, mesmo a compra de um imóvel através de leilão, que você procure um profissional ou que você tenha algum entendimento de mercado. A grande maioria das pessoas, elas entram já no mercado, elas ouvem dizer, olha, comprar imóvel de leilão é atrativo. Elas resolvem, de repente, fazer a primeira compra e não tomam o cuidado. Ela não tem conhecimento de mercado, ela não tem conhecimento de avaliação. Às vezes, o imóvel que está indo a leilão, ele foi avaliado lá no momento da venda com um valor muito alto, um valor acima da realidade. E aí, de repente, ela vê um desconto de 20%, 30%, acha que é atrativo, porém, de um imóvel que está muito avaliado, com um valor superfaturado, ela acaba fazendo uma compra ruim. Então, na grande maioria das vezes é atrativo, mas eu conheço muitas pessoas, Lucival, que compraram imóvel de leilão e na hora de vender acabaram não conseguindo obter o lucro desejado. E que muita coisa tem que ser observada, como você falou, não só o imóvel em si, como foi comprado lá atrás, o valor de mercado hoje, e até aquela questão que você fala assim, de localização, qual a finalidade, para que serve, você está comprando para quê, não é isso mesmo? Verdade. Por isso, inclusive, que a Caixa, nessas modalidades, que não são as iniciais, ela disponibiliza a lista de corretores para que o comprador possa saber mais sobre o imóvel, saber mais informações, para que assim possa fazer uma compra com mais segurança, até porque a segurança na compra de um imóvel de leilão é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui, Lucival. Um imóvel, ele pode ser comprado por 3 pessoas. Eu posso juntar aqui agora eu, Lucival e JP e comprar uma casa, financiada pelo banco, inclusive. Sim. E pode ocorrer de JP ficar inadimplente, eu e você tá pagando, e só a parte de JP ir a leilão. Aí a pessoa vai lá ver o anúncio da casa, uma casa linda, vê o valor, que valor incrível, aí vai e arremata. Aí depois ela não observou, não leu lá as entrelinhas, não entendeu tudo que dizia, ela comprou uma parte do imóvel, ela vai ter como sócios, eu e você. Atenção, todo cuidado, né? Ela achou que o imóvel estava barato demais e não observou esses detalhes. Então é importante você ter uma assessoria especializada. Outro caso que ocorre também é o imóvel ocupado. A grande maioria dos imóveis hoje de leilão, eles estão ocupados. Então é importante ter uma assessoria que já entenda, que saiba como que ocorre a desocupação, como negociar a desocupação. Diga-se de passagem,
90% das desocupações, elas ocorrem através de negociações extrajudiciais. Mas 10% precisa entrar com ação judicial para que o ocupante saia do imóvel. Então é importante ter esse conhecimento, ter essa assessoria para que aquele sonho e aquele investimento não se torne um prejuízo. Bem observado isso aí. É importante buscar uma empresa, um imobiliário, um corretor que já atua na área, que tem esse conhecimento, que ele vai estar te ajudando. E diga-se de passagem, nessas modalidades de venda direta que a Caixa faz, o comprador ele não tem a obrigação de pagar a taxa do leiloeiro. Porque a venda direta, como ela é feita da Caixa, e a comissão da imobiliária é quem paga a própria Caixa. Então, o comprador não tem esse gasto extra. Entendi. Porque quando você adquire um imóvel de leilão, é importante você saber que você vai ter que pagar as despesas para transferir aquele imóvel para o seu nome, você vai ter que pagar a taxa do leiloeiro, e se o imóvel tiver dívidas de condomínio, dívidas de PTU, essa dívida também é assumida pelo comprador. Por isso que é preciso ter o cuidado de fazer análise, de avaliar, de conhecer profundamente o imóvel, para que assim você possa fazer a compra segura e tenha a máxima rentabilidade. 8h03 para finalizar com essas informações importantíssimas aí para você. Na dúvida, procure uma empresa especializada, como é o caso da Nobel, para todas as orientações, para lá na frente você não ter dor de cabeça. Humberto, quais os cuidados? Você já citou aí alguns exemplos, mas quais os cuidados ao adquirir um imóvel de leilão? Você já citou alguns aí. Isso, exatamente. Mas para assim a gente arrematar essa entrevista de hoje, para quem está a fim de comprar um imóvel de leilão, qual o cuidado principal ao adquirir um imóvel de leilão? Um que eu não citei, que é importantíssimo, avaliar a localização daquele imóvel, avaliar a liquidez do imóvel. Eu já vi pessoas que adquiriram um imóvel, que o imóvel era excelente, um imóvel bonito, as fotos, era tudo condizente com o que ali estava apresentado, porém a localização era péssima. Então aquele imóvel ele acabou não conseguindo vender como queria, teve até dificuldade na venda, e assim ele não usufruiu da rentabilidade que ele esperava. Então o imóvel de leilão pode te dar uma alta rentabilidade, mas ter esse cuidado de fazer análise jurídica, de analisar a documentação do imóvel, de ler se for de leilão inicial, primeiro leilão, segundo leilão, que você compra diretamente, você tem que ler todo o edital para poder ver o que está ali nas entrelinhas. Em todo o edital vem também a documentação do imóvel, para que a pessoa possa consultar. Então é importante ler a matrícula do imóvel, verificar as dívidas do imóvel, para que assim você não venha estar comprando algo que parecia que ia lhe dar um lucro excelente e ao invés disso vai lhe dar prejuízo. Vale salientar que é possível você ter descontos na compra de um imóvel de leilão de até 94%. É verdade, isso é. Quando que isso ocorre? Quando o imóvel ele vai a leilão, primeiro leilão, segundo leilão, passa por essas outras etapas que eu falei de venda direta e ele não é vendido, o banco com o tempo vai baixando aquele valor, porque a intenção do banco não é ter uma carteira de imóveis. A intenção do banco é emprestar dinheiro e para isso ele precisa rentabilizar ao máximo e fazer com que aqueles imóveis saiam da sua carteira. Então, quanto mais tempo o imóvel está sem vender, maior vai ser o desconto e aí você pode ter uma oportunidade muito grande e tomando esses cuidados que a gente falou, buscando o auxílio de alguém capacitado, você com certeza fará um excelente negócio. Então, se quer fazer um bom negócio, procure Humberto, toda a sua equipe qualificada lá da Nobel Imóveis, para você arrematar esse imóvel que você tanto quer, com tanta tranquilidade e sem dor de cabeça. Então, o endereço aí da Nobel Imóveis, como fazer para localizar você e sua equipe, Humberto? E vale salientar, Lucival, que a Nobel Imóveis hoje ela é credenciada à Caixa para venda de imóveis de leilão, nessas modalidades que a gente citou, que a Caixa disponibiliza. E aí você pode estar comprando com toda a segurança, porque nós vamos dar essa orientação para você, vamos te ajudar,
tanto na avaliação quanto na análise documental, para que você possa fazer o melhor negócio. A Nobel Imóveis, ela fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próxima à Estação 9. E você pode nos encontrar também através do nosso site, que é o www.nobelimóveis.com.br, e nas redes sociais. A gente está lá no YouTube, inclusive todos os programas a gente grava e coloca lá no YouTube. É só pesquisar por @Nobelimóveis. Você vai nos encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook. E a gente está lá com a equipe pronta para ajudar você, tirar suas dúvidas e levá-lo a fazer sempre o melhor negócio. Humberto, muito obrigado pela entrevista de hoje, essas informações importantes, e até a próxima terça-feira, Humberto. Muito obrigado também, Lucival, JP. Um forte abraço para você que esteve conosco até agora e até a próxima. Até lá.